És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra,
E aí galera, já estamos a bordo da nossa viagem missionária com destino à nossa primeira parada, comunidade Agrovila. E você aí vai ser nosso convidado a acompanhar um pouquinho dessa experiência que com certeza vai ser transformadora. Vem com a gente. Oi gente, sou a Alice, sou a presidente da comunidade Agrovila. Estou passando para agradecer a comunidade Vivas pela ação maravilhosa que aconteceu hoje. Quero dizer que muito obrigado. Em nome da minha comunidade, agradeço a todos que nos ajudaram e que Deus abençoe vocês ricamente. Chuva de bênçãos. Fala galera, segundo dia de viagem missionária. A gente acabou de chegar aqui na comunidade de Fátima. Acompanhe aí com a gente. Pessoal, tudo bem? Que lindo dia, olha só que praia maravilhosa. E é aqui que a gente vai fazer o batismo do Arthur. A gente está chegando ao nosso final e infelizmente, né, porque na verdade a gente gostaria de passar mais tempo com vocês, com todo mundo que está aqui nesse lugar. Tem sido um tempo muito precioso. Ainda temos um tempinho aqui dentro do barco, onde a gente vai poder compartilhar um pouco do que aconteceu e poder levar para a cidade, levar para Manaus tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conviveu com essas pessoas aqui. Conto com vocês na próxima viagem missionária. A autoridade de Cristo Jesus e no privilégio que Ele nos deu, eu, seu pai, sua mãe, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, irmãos, boa tarde. Aqui é a pastora Milena, pastor Jason, da comunidade de Fátima. Nós queremos agradecer a comunidade Viva, tá bom? Pela presença de vocês, pelo apoio que vocês trouxeram para dentro da nossa comunidade, as doações, cada atendimento médico que teve aqui na nossa comunidade, muito importante para a gente que está passando já pela época da seca, onde o pessoal está precisando, e a gente foi agraciado por vocês, por Deus, para estarem aqui com a gente, abençoando a comunidade de Fátima. Aqui a gente quer deixar nossa gratidão, carinho a todos vocês que colaboraram dando suas doações. Muito obrigado, que Deus possa abençoar poderosamente cada um de vocês. Que delícia, né, José Elias? Ai, gente, que momento lindo, que momento especial. Esses 3 dias foram, de fato,
singulares na vida de todos esses que tiveram a oportunidade de ali estar. A minha palavra aqui é bem objetiva. Obrigado, comunidade. Vocês que vêm todo domingo aqui, vocês fazem parte disso. Vocês são a comunidade viva. Talvez a gente tenha que expressar com mais clareza algo que a gente quer dizer e que é uma verdade. A comunidade viva não é só isso aqui. A comunidade viva é isso aqui também. Mas não é só o teatro. É a partir do teatro. A comunidade viva não é o teatro, mas são vidas, pessoas que se reúnem em um lugar que poderia ser o teatro, mas poderia ser uma mangueira fresquinha que servisse como um acolhimento para a gente do sol escaldante, como foi esses dias. Que mangueira maravilhosa, aquela sombra e aquele ventinho gostoso, suave, batendo, refrescando a nossa pele. Ali estava a comunidade. Porque comunidade viva são pessoas, é gente igual, gente que enfrenta luta, dificuldade, que estão numa jornada de um ponto A ao ponto B, aonde nessa caminhada a gente vai crescendo. Então é mais do que o teatro. Não é dizer que a comunidade viva não é o domingo. A comunidade viva é sim o domingo. Porque se não tivesse isso aqui, nós não poderíamos viver essa experiência maravilhosa que nós tivemos como comunidade. Como bem disse o Tió, é daqui que surgiram generosidade, corações generosos para dizer assim, eu não posso ir, mas eu posso, Deus me abençoou, eu posso possibilitar que alguém vá e faça aquilo que eu, como comunidade, não vou poder fazer estando lá. Mas eu, como comunidade, eu posso proporcionar, esticar o meu braço através de uma pessoa e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nada disso seria possível se não fossem vocês aqui no domingo. Mas muito maior do que isso, nada disso seria possível se não fosse a razão de tudo que a gente faz, que é Jesus. Não se trata de se reunir no teatro no domingo. Não se trata de fazermos uma viagem incrível, incrível, e eu digo de novo, incrível, no barco da JMA ou de qualquer outra organização missionária. A razão de fazermos tudo isso é uma só e tem nome: Jesus. Ele mesmo disse para nós, certa ocasião, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, nós não conseguiríamos estar aqui. Sem Ele, nós não conseguiríamos fazer com que uma vida preciosa como o Arthur entendesse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e pudesse se render a esse Cristo vivo e então dizer daqui para frente, eu quero viver só para Ele. Sem Ele, a gente não seria transformado, não seríamos mudados. Então, obrigado, Jesus, que nos lidera nesse movimento lindo, do teatro para fora, do teatro para a cidade, do teatro para as comunidades ribeirinhas, do teatro para dentro de nossas casas, as nossas famílias, do teatro para todo lugar aonde pudermos chegar e sermos pessoas que entenderam que a missão que nós recebemos do Criador é inspirar outras pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E essa é a nossa missão como comunidade. Se você ainda não sabia disso, saiba agora. Qual é a nossa missão? Inspirar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, levem na memória vocês que foram nessa viagem. Eu queria que vocês que foram na viagem ficassem de pé aqui agora. Cadê? Quantos estão aqui presentes? Porque alguns talvez não puderam ouvir, mas olha só quanta gente. Quanta gente, quanta gente. E olha só, para você que acompanha as nossas redes sociais,
em casa e aqui, fica ligado, porque tem muitos testemunhos que vão rolar nas nossas redes sociais dessa turma que foi. Tem muita informação e as redes sociais da Comunidade Viva vão ficar bem agitadas ao longo dessa semana, como já ficou esse final de semana. Vocês deram o melhor de vocês para Cristo, porque todas as vezes que nós fazemos a alguém, nós fazemos como que para Ele. Obrigado pela disponibilidade de servir tantos. Mas eu não posso deixar de reconhecer a liderança de tudo isso. Kleber, venha cá, por favor. A gente não faz as coisas sozinho. Na verdade, eu não fiz foi nada. Porque Deus fez através de outras vidas. E uma das vidas é esse cara aqui, que eu chamo de meu amigão. Será por quê, né? Mas ele é meu amigão mesmo. E o Kleber, que está aqui, mesmo diante de tantas limitações que ele passa hoje na questão de agenda, rotina, trabalho, estudos, tanta coisa, ele foi um excelente líder porque ele delegou tarefas e essas pessoas puderam fazer com excelência com que essa viagem fosse tão marcante para todos nós. Então, em nome da Comunidade Viva e de todos os seus pares que trabalharam com você, todos os voluntários que estão aqui, que tiveram a chance de viver esse momento tão incrível, muito obrigado, Kleber, por sua disponibilidade de servir. Você é servo, a gente sabe disso, e serve com alegria, conforme os conselhos do salmista no Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Uma coisa que você ama fazer é cantar. Então, Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela vida do Kleber, de todos os voluntários e de todos que trabalharam nesse movimento lindo nas comunidades ribeirinhas. Nós tivemos aqui na música, me ajuda, o Tió, tivemos na parte de organização de todas as inscrições, a Julinha e o Augusto, nós tivemos também na parte de visitação, a Ana Paula, que está aqui à frente, nós tivemos também, mais quem? O salão com a Bárbara, nós tivemos a Anne cuidando da parte com as crianças também, nós tivemos a Ingrid cuidando da parte da nossa feira de troca, que é um momento especial, a Neila com a mídia e o Ibson com a parte da logística, que é o cara, né, é emblemático, né, o homem que não para. O Ibson é o homem que não para. Entendeu? E Elaine com a parte da saúde, cuidando de todo o acolhimento na área da saúde, na nossa viagem missionária. Que coisa gostosa. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado porque vocês entenderam que é muito mais do que carregar malas, é muito mais do que pagar uma inscrição, é muito mais do que qualquer outra coisa. É inspirar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida de toda a Comunidade Viva, de todos os voluntários que foram nessa viagem. Obrigado pelas vidas que se renderam ao teu convite de testemunharem publicamente a nova fé em Cristo Jesus, como a vida de Marcele, a vida de Beatriz, que também tomaram a decisão pelo batismo e vão se batizar. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Arthur, que nos deu a alegria de ver isso, de presenciar isso juntamente com seus pais. Obrigado pelas vidas, os líderes das comunidades que nos acolheram, a comunidade de Fátima, a Agrovila, que nos receberam de braços abertos, as pessoas que abriram suas portas para ouvir a palavra de que a gente foi levar, mas a gente saiu de lá carregando muito mais coisas do que deixamos, e isso é tão bom, porque nós às vezes vamos para abençoar e saímos abençoados, e isso faz parte da tua agenda, do teu propósito. E obrigado, Deus, pela vida do Kleber. Obrigado porque ele nos ajudou como comunidade a chegarmos neste lugar. E obrigado pela parceria que a Comunidade Viva tem com a JMA. Porque nós não conseguiríamos chegar lá se não fosse o Splendor, se não fosse uma organização que possibilitasse a gente não pensar na logística para chegar nas comunidades. Que o Senhor continue abençoando a vida de Sara e toda a sua equipe de Justiça e Misericórdia. Eles são nossos também, da comunidade. A gente se sente parte de Justiça e Misericórdia.
A Justiça e Misericórdia é um braço da comunidade viva nesse Amazonas lindo que o Senhor deu para a gente viver nele. Quanta coisa boa, Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui. Que o Senhor receba tudo isso como um aroma suave no teu trono de glória. É a minha oração no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Chega mais, galerinha pequena, porque agora é o nosso tempo de bater um papo aqui. Rapidinho, rapidinho. Sem correr, é óbvio, né? Rapidinho, sem correr, fica meio contraditório, né, José Elias? Mas sente aqui com o tio, galerinha pequena, para a gente poder bater um papo. E o pessoal do link, hoje tem o link? Tem? Ok, o pessoal do link, assim que a gente encerrar esse tempo aqui, vocês podem já também se dirigir lá para o espaço de vocês. Se você que está visitando a gente pela primeira vez tem filhos entre 12 e 17 anos, eu quero dizer para você que tem um espaço bem bacana, 13, melhor dizendo, 13 a 17 anos, tem um espaço bem bacana também para o seu filhão aqui. Ele pode sair e se dirigir aqui na parte de trás, que ele vai ter uma galera da mesma idade para conversar com ele, na linguagem dele, e assuntos que talvez sejam mais alinhados àquilo que ele está vivendo nessa fase da vida, ok? Então você pode mandar o teu filhão, a tua filhona para lá. Chegou mais? Muito bem. E tem os júniors também, né? Os júniors que é de 9 a 12 anos, né? Que vão sair também para um espaço bem bacana lá atrás. Muito bem, vocês estão aqui, saudade de vocês. Eu me sinto mais bonito quando eu estou no meio de vocês. Olha só, quem aqui consegue, quem aqui conhece... Oi, tudo bom, Pedrinho? Sente aí. Quem aqui conhece aqueles super-heróis que aparecem na Marvel ali, Quem conhece aqui algum super-herói? Quem aqui? Você. Qual é o super-herói que você gosta mais? É uma aranha. Homem-Aranha. E você? Quem é? Quem gosta de outro aí? Qual é? Mulher Maravilha? Então fala você. Mulher Maravilha. Ok. Quem mais? Você. Venom. O Venom? Thor. O Thor. Quem mais? Quem mais? Qual é o super-herói que você gosta mais? Super-herói que você gosta mais? Supergirl. Supergirl? A Supergirl? Você, Pedrinho, tem algum super-herói que você gosta? Sim. Qual? Homem-Aranha. Homem-Aranha, legal. Quem aqui conhece um super-herói que faz assim, ó? Olha só, esse super-herói, ele é um homem... Você não falou o seu, José Elias, por favor, fale. Qual que você gosta mais? Wolverine. Ah, ok, muito bem. Wolverine, ok? Agora, quem conhece um super-herói que é uma pessoa assim comum, igual o tio aqui, mas quando ele fica chateado, quando ele fica com raiva, quando ele fica irado, ele faz assim... E ele fica grandão, igual o tio Kleber. Grandão, igual o tio Kleber, assim, tal, né? Como é que é o nome desse cara? Como é que é o nome desse cara? Hulk. É o Hulk. O Hulk. Vocês sabiam que o Hulk, ele fica assim, ele fica grandão, né? Fica verde de raiva. E, às vezes, quando ele fica assim, ele sai quebrando tudo, né? Ele sai quebrando as paredes, ele sai derrubando tudo, machuca tudo, enfim. Mas sabe por quê? Porque ele ficou descontrolado, ele ficou com muita raiva. Ele não consegue se controlar. E aí, às vezes, você sabia que às vezes existe um Hulkzinho dentro da gente? Quem aqui já ficou com raiva em algum momento na vida? Alguém fez alguma coisa, alguém pisou no teu carro, alguém pegou alguma coisa sua e você ficou com raiva da pessoa. Quem aqui já ficou com raiva? Quem levanta a mão, quem ficou com raiva? Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Quem aqui já ficou com raiva alguma vez? Levanta a mão. Olha só. Viu quanta gente vira Hulk? Tem um monte de Hulk aqui. Agora vocês, pequenininhos, vocês já viraram Hulk alguma vez? Fala a verdade. Nunca. José Elias, você nunca ficou com raiva de nada, José Elias? Ah, ele ficou com raiva, mas não ficou gigante, nem verde, nem que nem o Hulk. Ele não ficou, beleza. Eu fiquei igual o Shrek. Ele não ficou igual o Shrek, legal, beleza, joia. Mas existe... Fala. Um dia eu tava com raiva, chutei a bola e quebrou o vaso da minha mãe. Olha, viu? Um dia estava com raiva, chutou a bola, pum, pegou no vaso e quebrou, né? Quebrou não, quebrou não, só derrubou, né? Pois é, acontece. A gente fica com raiva. Sabe por que a gente fica com raiva? Porque a raiva é um sentimento e a gente não tem como, sabe, lidar às vezes sozinho com os nossos sentimentos.
mas existe um super-herói. Olha essa dica, hein? A dica do tio para a gente poder ir para essa linha. Existe um super-herói que não é da Marvel, que não é... De qual outro mesmo, hein? DC ou qualquer outra coisa daí. Não faz parte de nenhuma outra liga de super-heróis. Ele é o único e verdadeiro herói de todos, porque ele venceu a morte. Esse herói, ele vive para sempre, ele é eterno. Esse herói, ele vive em nós e nos ajuda a controlar o nosso incrível Hulk. Quer saber quem é? Como é que é o nome desse herói? Jesus. Yes! Jesus. Oi? É, exatamente. Ele nos... Nossa, que palavra linda. Ele faz o que com a gente? Deadpool, ele regenera. Ele nos regenera, nos faz, nova criatura. E não uma criatura verde, grandona, e que sai quebrando e machucando todo mundo. Para mim, o super-herói que tem dentro de mim é o Aquaman, que eu mergulho toda hora na piscina. Ah, mas eu também, quando eu era do seu tamanho assim, eu gostava de chegar assim, me imaginar com aquelas membranas assim no meio entre os dedos e nadando debaixo d'água. É muito maneiro, né? Mas Jesus, ele também pode habitar dentro do nosso coração, você sabia? E ele pode ser o nosso grande herói. Só que a gente precisa conhecer ele, porque senão a gente não consegue. E a gente vai ter que ficar lidando com um Hulkzinho que existe dentro da gente. Para a gente conhecer mais Jesus, a gente precisa estudar a palavra. E aí, eu convido vocês a irem com as tias para estudar um pouquinho mais da palavra na linguagem de vocês, tá bom? Beijo, bom demais ter vocês aqui. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Bom dia, comunidade. Mereço um bom dia melhor? Bom dia, comunidade. Eu estou um pouco elétrica por conta da viagem missionária. Foram dias tão agradáveis, tão especiais. E a gente vem nesse pique, apesar do cansaço, né? Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Carla Andréia. Talvez você venha aqui poucas vezes, já veio alguns domingos. Para te dar uma referência, eu sou esposa do Alexandre, mais conhecido como Alê, aqui na comunidade. É o que esteve aqui ainda há pouco, com a galerinha pequena. Nós temos 2 filhos, Letícia e Levi, e a nossa família faz parte dessa família, Comunidade Viva, há pelo menos 5 anos. E somos muito felizes em pertencer a essa família. E nós estamos num mês de setembro, né? Iniciamos aí, é um mês que traz para nós algumas temáticas importantes e que a gente quer, então, compartilhar com vocês enquanto comunidade viva. Um desses temas, um desses dias importantes em setembro, vai acontecer bem no finalzinho, é o dia 29 de setembro. É o dia do coração. Pouca gente sabe, né? É o dia do coração. Não é à toa que eu estou aqui com essa camiseta. Pode dar um close. Como está o seu coração? É uma data onde o objetivo da campanha é despertar a população para esse cuidado com o coração, uma vez que, até pouco tempo atrás, a população mais idosa que sofria de alguns problemas cardíacos, e hoje temos visto a população jovem também já trazendo aí várias problemáticas nessa área, né? Problemas no coração. Então, realmente precisamos nos perguntar, como vai o nosso coração, né? Como que está a nossa saúde? E, então, como comunidade, a gente se junta a esse movimento também. E, curiosamente, há 3 meses atrás, eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro. E, quando eu cheguei lá, pela primeira vez, eu tive um pico muito alto na minha pressão. E eu fiquei assim, tão curiosa com aquilo, uma vez que até então a minha pressão arterial era 11/7, 11/9, 12/8. Então, quando eu passei mal e vi que a minha pressão estava 14/8, eu me assustei, até porque, quando eu consegui aferir, eu já estava me sentindo super bem, já estava curiosa. O que aconteceu comigo? Né? Que mal-estar estranho foi esse? Então, possivelmente, eu já devia estar ali uns 16 ou até 18/8 e não apenas 14. E aí,
vocês sabem, né? Mãe tem sempre aquela palavra de ânimo, né? De alegria, de força. E aí o que eu ouvi da minha mãe foi: minha filha, o que que você quer? Já fez 50 anos, é isso mesmo. Falei, né? O que você vai retrucar com a mãe, né? Tá certo, tudo bem, então vamos. E aí, chegando aqui em Manaus, eu procurei um cardiologista. Não sei quanto tiveram experiência com esse médico, tinha sido a minha primeira vez, doutor Ernesto. E a minha expectativa era só chegar no consultório, ele fazer perguntas, né, a respeito dessa questão genética, hereditária, se tinha outras pessoas com essa questão. Falei, vai pedir exames com certeza e talvez passe já um medicamento. Não criei expectativas, além dessas, né? E, curiosamente, ali com ele, nós ficamos mais de meia hora conversando. Fiquei até com pena quem estava atrás de mim, né? Porque foi muito bom conversar com esse médico. A gente tem essa consciência, a gente tem esse entendimento de que muitas vezes nós estamos trazendo algo do nosso físico, né, que é visível, mas nem sempre é um problema necessariamente cardíaco, por exemplo. Pessoas que vão para o pronto-socorro com taquicardia, e, na verdade, o problema não é no coração, o problema é uma tensão, é uma ansiedade. Né? Então, a gente sabe que as emoções podem trazer reações para o nosso físico. E, com base nisso, ele começou a checar, conversar comigo, colocou em categorias os problemas que mais nos afetam e foi perguntando, perdeu alguém recentemente, você está em luto, problemas no casamento, passou por divórcio e tal, a gente foi conversando e tal, até que chegamos à conclusão, apesar de ter essa predisposição genética, possivelmente, por eu estar muito emocionada no dia que eu passei mal, isso contribuiu com certeza. Eu estava extremamente radiante, porque era a formatura da minha irmã, que, na verdade, é uma filha para mim. Então, a nossa relação é de mãe e filha, um cuidado, um amor muito grande. Porque, quando ela nasceu, eu tinha 21 anos de idade. Né? Então, uma relação muito próxima, muito de mãe mesmo, mais do que irmã. E vê-la ali se formando, né, ali como sargento, a gente colocando a divisa. Todo esse movimento militar, eu já amo, já gosto, acho muito emocionante. Né? Ver todos ali da Marinha, tudo branquinho, mais de 1000 formandos. E está ali a minha irmã filha, realmente mexeu muito comigo, foi realmente muito especial. Ela é baixinha, vocês não conhecem ela, mas é uma gigante, na verdade. Então, saber de tudo que ela passou para chegar ali, realmente mexeu comigo. Sem contar que Alexandre também estava, e não estava nos nossos planos, né, amor? Alexandre não estaria ali comigo, então penso que tudo isso também contribuiu, né? Está ali muito alegre, muito radiante, e realmente foi muito bom. Eu fiquei pensando, preparando essa palestra, se algo tão bom, tão gostoso, mexeu assim comigo, com a minha saúde, o que dirá, então, os inimigos do coração? Nós temos alguns, nós iremos apresentar, estamos apresentando aqui na comunidade pelo menos 4. Alexandre começou apresentando um inimigo do coração na semana passada, que é a culpa. E foi nos lembrado que o coração que traz essa culpa, traz em si aquela sensação de eu sou devedor, eu sou culpado, eu errei. Né? E aquele peso da culpa maltrata o coração. Maltrata a si mesmo, assim como também as relações que estão à volta. E foi nos lembrado que Jesus levou toda a culpa sobre o madeiro. Precisamos nos arrepender, reconhecer onde temos falhado e errado, confessar os nossos erros, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E após confessar, ter essa condição de realmente viver, experimentar o perdão de Deus. Muitos não conseguem, a culpa é tão latente, é tão viva, que a pessoa
ela não consegue experimentar esse perdão de Deus. Ela continua sofrendo. E Alexandre compartilhou a sua experiência após uma viagem onde, em dadas circunstâncias, por mais que não tivesse necessariamente ocasionado alguma coisa, mas ele se sentiu direcionado por Deus a ir até algumas pessoas e pedir perdão. E uma delas ele conseguiu e nos estimulou a fazer isso. Se há realmente alguém que nós precisamos chegar e poder estar ali conversando e pedindo perdão, façamos isso. Não vamos deixar passar essa série sem deixar o Espírito de Deus trazer à nossa mente o que nós precisamos realizar em relação ao outro e assim vivermos o que Ele tem para nós. Então não permita essa culpa que maltrata o coração, o corpo, maltrata as nossas relações. Hoje nós iremos falar do segundo inimigo do coração. Pela galerinha pequena aqui, vocês já sabem mais ou menos o que é, né? Esse inimigo do coração se chama ira. A ira é um inimigo do nosso coração. A ira, ela é inerente a todos nós. Então, antes que você tome um posicionamento sobre esse tema, né, ou alguma reserva sobre esse tema, saiba que todos nós, como seres humanos, nós experimentamos a ira. O que mais nós usamos, a palavra mais comum que nós usamos é a raiva. Todos nós passamos e sentimos essa emoção. E muitas das vezes desencadeados por algumas outras circunstâncias, como frustração, sensação de injustiça e tantas outras coisas. Então, quando nós sentimos essa raiva e nós não controlamos, iremos ter consequências sérias. Se a gente for olhar pelo lado da medicina, esse olhar clínico, a gente vai ver que, por estarmos ali descarregando muito cortisol, muita adrenalina, gente, vai desgastar realmente o nosso coração. A gente não, depois de muito tempo sem esse controle, iremos ter esse mal do nosso corpo. Mas muito mais do que isso. Se nós não tivermos um olhar cuidadoso, nós poderemos prejudicar as pessoas que estão à nossa volta também. Se uma vez que a culpa é a sensação de eu estou devendo, eu preciso rever alguma coisa, a ira é você me deve. Foi você que me fechou ali, tinha que me dar aí a passagem, você não me deu, você me deve isso no trânsito. Você me humilhou, foi você que me traiu, foi você que mentiu para mim. Você que está errado, é você, né? É aquela questão do outro e que vai gerando em nós uma indignação. E eu queria fazer rapidamente aqui uma enquete. Quando se trata de ira, né, ou essa raiva, nós temos coisas que podemos até dizer que são tranquilas, normais do dia a dia, e algumas coisas mais complexas, que aí realmente vai trazer muita dificuldade para os relacionamentos. Eu vou perguntar algumas coisas aqui, se você se identificar, você vai levantar a mão. Né? Muitas coisas aqui é mais do dia a dia mesmo. Então, eu vou falar aqui a frase, se você identificar, você pode levantar a sua mão. Por um acaso, ver roupas e calçados fora do lugar, te dá aquela raivinha, aquela ira, aquela... já falei? Sim. A pia cheia de louça, muito mais. Aquela sensação de, cara, ninguém me ajuda, é só eu dentro dessa casa, só eu. Sensação de injustiça. E a sensação, parece que ninguém me ouve, não estou sendo ouvido. Irrita também, né? Traz uma ira. Salário atrasado, irrita alguém? Fofoca. Muito, né, gente? Ou coisa para chatear a gente
é aquela pessoa que vai, né, disseminando ali, aquele disse-me disse. Geralmente é o telefone sem fio, né? Vai levando uma coisa que nem é na verdade. Mentira, te irrita? Pessoa mentirosa, horrível. Essa aqui eu acho que ninguém vai levantar a mão. Trânsito em Manaus. Como me irrita, né? Pode, não importa a hora, né? Pode ser cedinho, já tem aquele poder. Tá de boa? Tá de boa, Sérgio? Sentir-se impotente. Essa é uma situação que nem sempre a gente consegue identificar, mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente não consegue, a gente transfere essa ira para quem, teoricamente, achamos que ela deveria facilitar e não facilita. Ela que é autoridade, ele que é autoridade. Se ele falasse assim, eu iria conseguir, eu estou impotente porque ele não deixa. Na verdade, a impotência também nos traz essa raiva. Você marca com alguém e a pessoa chega atrasadíssimo. Muitos, né? Como é chato. Você soube de alguém que foi abusado? Física, emocional, espiritual. Traz, né, gente? Aquela ira muito grande. Enfim, talvez vocês, como eu também, se ouvir um barulho muito alto... Esse povo que gosta de brega e acha que a gente gosta também, né? Eu fico sempre pensando, meu Deus, por que faz ele pensar que eu quero ouvir essa música, né? Deixa a pessoa ouvir sozinha, não, mas ela tem que colocar para todo mundo, né? E quando alguém não tem paciência de te ouvir e completa a sua frase, te dá raiva? Só eu? Te dá raiva, não? Você começa a falar, então, mas eu... Aí a pessoa vai e completa. Em mim me desperta uma ira aí, gente. Eu fico meio com raiva, como que assim, calma, né? Eu vou terminar de falar. Com esse exercício simples, a gente começa a entender que realmente todos nós, de alguma forma, a gente vivencia a ira. E o convite nessa manhã é, assim como o doutor Ernesto, deixa o cardiologista dos cardiologistas checar o teu coração. Deixa. É muito fácil, no que diz respeito à ira, a gente negar, porque é aquela emoção que, para a gente, é aquela coisa feia, que o cristão não tem que ter, ninguém tem que ter ira. E quem conhece a Bíblia, a gente entende que Deus, ele se apresenta assim, ele manifesta a sua ira, Jesus manifestou a sua ira, ele não negou, mas nós negamos, é fácil a gente negar, né? Como que não, né? Estou equilibrado, estou bem. Então, permita esse cardiologista maior, que é o nosso Deus, checar o teu coração. Muitas pessoas têm algumas dificuldades na vida e só depois de muito tempo ela vai entender que foi algo que ficou lá atrás. Uma criança que não conseguiu manifestar a sua raiva, a sua ira enquanto era criança e ela carrega para a vida adulta. Então, qualquer situação semelhante, ela fica irada e ela mesma não sabe por quê. Por que que quando eu faço alguma coisa e a minha mãe diz, não está bom, por que que isso me desperta tanta ira? Por que que quando a minha esposa reclama de alguma coisa, eu fico tão irado? Será que tem alguma coisa lá atrás, alguma referência lá atrás? E pode vir à tona. Então, deixa Deus vasculhar o seu coração. Pode ser que não tenha a ver com trauma e com nada. Pode ser apenas a sua personalidade, seu jeito de ser. Você gosta tudo muito certinho. E quando não é certinho desse jeito, aí aquilo... Você se transforma. A questão é, deixa Deus falar com você, deixa Deus checar o seu coração, deixa Ele ministrar o que Ele tem para você nessa manhã. Poucas vezes paramos para falar sobre isso. Aproveite essa oportunidade. O que Deus quer falar com você a respeito da ira, da raiva? Eu convido você a abrir em Efésios 4. Nós iremos ler dos versos de 26 a 31. Efésios 4, de 26 a 31. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. 27. E não deem lugar ao diabo.
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus perdoou em Cristo. Então, uma das primeiras coisas que nós observamos aqui é que existem tipos de ira. Então, quando ele declara, enquanto vocês estão assim, irados, não pequem, não há uma condenação com relação à ira, a estar com raiva, mas o que você faz com esta raiva, com essa ira? E é aí que entra a nossa dificuldade. Eu fui criada boa parte da minha infância com os meus avós, porque a minha mãe trabalhava fora, e aquela história de ficar com a avó, né? Então, enquanto eu tinha minhas tias ali solteiras, aquela convivência. E as minhas tias, é muito comum elas lembrarem de um episódio. Impactou tanto elas, que de vez em quando, em reunião de família, elas trazem isso à tona. De tanto que foi uma situação que impressionou a cada uma delas. Elas contam que teve um dia que eu peguei a cadeira e eu joguei com muita força e eu gritei. Elas não sabem dizer qual era a minha idade, mas elas ficaram assim porque, gente, mas como me chamam, né, Deia? A Deia é tão calma, né? O que está acontecendo? Né? Então, impressionou. Não era o tipo de criança que via com pirraça, que vivia realmente ali com gritaria, choro, mordendo alguém, né? Como muita criança, quando está com raiva, ela morde. Aí vem os problemas lá nas escolas, né? Chama a mãe daqui, mãe de lá, chutar. E eu não tinha essa característica. Eu fico pensando, se não era comum eu explodir, será que eu não implodia tanto assim na minha infância? Será que essa idade que elas não se lembram não foi ali no período em que eu não tinha a presença da minha mãe? Óbvio, até por amor a nós e nos sustentar, mas não tinha a sua presença. E o meu pai havia saído de casa, será que não era essa fase? Será que não era uma revolta, eu dizendo para todo mundo, eu quero a minha mãe aqui, eu quero o meu pai aqui? Poderia ser. A questão é que para nós adultos é muito difícil corrigir a ira. Primeiro que às vezes a gente não dá essa legitimidade que a Bíblia dá. Irai-vos e não pequeis. A gente reprime. Para com isso, menino. Para com isso, que raiva é essa? E a gente aprende a reter. A gente aprende a reter. E não é isso que deve acontecer. Nós devemos expressar a ira. Jesus expressou a sua ira. O próprio Deus. É interessante que lá em Êxodo, eu estava lendo, não vou abrir aqui agora, mas a expressão no original é como que... Sabe quando sai aquele ar, aquele fôlego pelo nariz? Tem até um emoji que tem isso, não tem? Bufando. É essa expressão para Deus. Sabe? Deus. Mas a gente não consegue associar, porque na nossa cabeça é descontrole. Não é disso que a Bíblia fala. Não é descontrole. É essa questão que nos traz indignação contra o mal, contra aquilo que a gente entende que é injusto. E aí vem essa ira. Então, nós temos essa ira, que nós não temos facilidade para poder corrigir. Às vezes fazemos até o contrário. Antes de corrigir a criança, legitimando e ajudando ela a dominar para o que ela fazer depois com aquela ira, o adulto da relação fica indignado e chateado com aquela birra, aquela raiva da criança desencadeia a raiva no adulto e ele esbraveja e fala coisas que não tem que ser falada. Então, além de não ensinar, a gente acaba sendo uma referência
horrível. Quantos adultos hoje não sabem lidar com a raiva, com a ira, e isso reflete nos seus lares? Isso é um assunto muito sério. A gente estava em uma das comunidades, e aí, enquanto nós estávamos andando, tinha, gente, um cotoquinho de gente. Você vê que mal acabou de aprender a andar. Nem sabia falar direito. Que ninguém entendeu nada. O pai que falou, ele chamou nome. Falei, meu Deus do céu, um cotoquinho, bravo. Aí a mãe falou, ele não queria estar aqui. Ele estava dizendo, vocês me devem ter me tirado de onde eu queria estar. Vocês me devem isso. Então, desde criança, a gente mostra essa nossa ira, né? E ali ele bravo e falando na linguagem dele. Então, assim somos nós, como seres humanos. Mas existe uma ira que é divina, já falamos aqui. Tanto que lá em João 3,36, a gente vai ver Jesus dizendo que aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não obedece, a ira de Deus sobre ele permanece. É um dos textos que nós temos bem claro na nossa mente sobre essa ira. É uma ira que é justa, na hora certa, com a pessoa certa, da maneira corretíssima. Indignação contra o mal. Agora, existe uma ira humana que é justa também. Se assemelha à ira de Deus, que é uma indignação contra tudo aquilo que contraria a sua palavra. A gente não consegue aceitar e digerir bem. Isso traz para a gente uma indignação, porque a gente sabe que não é a vontade de Deus. É uma ira justa. E a gente vai lidar bem com essa ira, porque está alinhada com a ira divina. E tem a ira humana, que é pecaminosa, que é que nós vamos dar ênfase, estamos dando ênfase aqui, é que mais nós erramos e praticamos. Eu queria sugerir a você esse livro, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. É da editora Nutra. Esse livro eu li enquanto morava em São Paulo, então devia ser o quê? 2014, por aí, né? E aí, ao preparar essa palestra, eu lembrei desse livro aqui, né? Esse Arrancar o Mal pela Raiz. Então, trata de toda uma maneira bíblica sobre arrancar esse mal pela raiz. O mal pela raiz, essa ira que tem que ser arrancada, não é a ira humana justa. É a ira humana pecaminosa. E é interessante que o autor ele vai dizer assim, a ira é um fio sempre presente no tecido de nossa humanidade caída. O nome dele é Robert Jones. A ira é um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade caída. Não tem essa história de dizer que você é tão equilibrado que nunca se irou. Se você é ser humano, é gente, faz parte da nossa natureza pecaminosa. A nossa ira, ele ainda diz, é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal que nós percebemos. Entendemos que realmente vai contra aquilo que o nosso Deus nos ensina. Entendemos que realmente aquilo ali vai contra os seus princípios e é causada em nós uma indignação, né? Geralmente em termos de juízo moral. Qual é a raiz da sua ira? Todos nós, indo um pouquinho mais a fundo, iremos responder. A raiz da nossa ira é o pecado, ok? Nossa natureza pecaminosa. Mas eu pergunto qual que é a sua raiz. Tem coisas que você fica irado, lembra da enquete? Nem todo mundo levantou em todo o tempo. Tem coisas que é a sua ira e não necessariamente me traz indignação. Estou tranquilo, estou de boa. E às vezes tem coisa que me traz muita indignação e você, tranquilo. Qual que é a raiz da sua ira? Paulo, aqui nesse contexto, ele está tratando aqui de algumas questões sérias. E está falando para pessoas que estão envolvidas na comunidade de fé. Né? Então, ele fala de mentira, ele fala de furto. Não sei se são essas coisas que traz a ira, mas a questão é que ali estava
tudo misturado no seio ali, no meio daquele povo, e ele quer tratar. Ele fala da ira e faz todas essas questões também. E aí a questão é, qual que é a raiz da sua ira? A gente vai ler Provérbios 15:1, quando diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ríspida, ela desperta a ira, o furor, a raiva. A palavra dura suscita a ira. Talvez 5 anos atrás, um pouquinho mais ou menos, não lembro. Mas eu tive uma pessoa, um superior a mim, um chefe, em que ele foi muito ríspido, muito duro comigo. Em público. Eu fiquei envergonhada, eu fiquei decepcionada com ele, eu fiquei realmente muito envergonhada e humilhada. Uma palavra que, ao meu ver, totalmente desnecessária e no local também nada a ver. E eu comecei a perceber que as pessoas que estavam ali comigo também foram despertadas para esse mesmo sentimento e emoção. Como que assim, por que ele fez isso, né? Aquela raiva, aquela ira. E tanto que eu nem procurava falar para quem não estava naquele ambiente, porque eu entendi que provocava também ira nas pessoas saber daquela situação. Então, percebam que eu queria que vocês, conforme eu estivesse falando aqui, você estivesse analisando o seu coração e pensando quais são as coisas que mais te provocam ira. Nesse cenário com meu chefe, eu fiquei irada. Outra pessoa com outra personalidade ia dizer assim, ia bater de frente, ia chegar e ia falar, né? Não ia sair ali triste, magoado, com raiva, ok? Então, mas por algum motivo, essas situações de rispidez, a palavra realmente assim, dura, mexe comigo. E desperta, como despertou naquele dia, uma ira muito grande sobre aquela pessoa que eu tive que orar a Deus para limpar o meu coração. Para algumas pessoas, não é uma palavra dura, pode ser o desprezo. E às vezes nem é real. Estou aqui, com essas 3 queridas. Aí alguém vem e chama elas e me deixa aqui. Eu falo, meu Deus, né, por que não me chamou, né? E eu já fico com raiva daquela pessoa. É a pessoa que tem preferência. É uma pessoa assim que, né, gosta de fulano e não gosta de mim. E já começa a inventar um montão de história. E até tem um porquê de não ter me chamado. Mas, em algumas situações, pessoas que sofrem essa ira por conta de desprezo, não é regra. Mas, geralmente, pessoas que foram abandonadas por pai, por mãe, por aquele que deveria cuidar. Qualquer vestígio de rejeição e desprezo, o problema, então, não é com aquela figura, é que eu não tenho algo resolvido aqui com os meus conteúdos. E Deus quer tratar em mim e em você. A tua ira é uma sinalização de algo mal resolvido dentro do teu coração. E Deus quer tratar. E ainda hoje é tempo de Deus tratar o seu coração. Tantas outras coisas podemos falar aqui que podem ser a raiz do seu coração. Entenda como que funciona você. Qual que é a sua dinâmica. Então vamos voltar aqui, olha, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Está condenando a ira, sim ou não? Está condenando a ira, sim ou não? Não. Irai-vos e não pequeis. Não deixa o sol se pôr. Conversa antes, né? Não deixa vir outro dia. O que a gente faz? A gente não deixa só vir outro dia, não. A gente deixa vir um mês. Quase que a vida toda a gente não conversa sobre aquela situação que magoou, que feriu, que despertou a ira na gente. Não aceitamos esse conselho aqui. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então, a questão é o comportamento e a ação que vem após a ira. É isso que pode ser ruim. Somos a imagem de Deus e o nosso Deus se irou. Ok, mas Paulo, ele fala aqui no verso 26 o seguinte, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira. Como assim, Paulo? Eu estou com raiva.
apazigua a sua ira. É fácil. Eu tive que parar aqui e poder ruminar mais o texto, todo o contexto de Efésios, para tentar entender, porque Paulo é um homem sábio. O mesmo que lá em Romanos sabe da nossa luta, ele vai dizer, tem coisa que a gente não quer e acaba fazendo. Não é assim? E ao contrário é a mesma coisa. Uma coisa que eu até quero, não faço, e aquilo que eu não quero, acabo fazendo, enfim. É aquela situação da luta interior. Então, ele sabe disso. Por que ele fala, apaziguem a sua ira? Eu não consegui digerir essa palavra aqui. Falei, gente, não é simples. Apaziguar, a gente até canta, né? Acalma, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Gente, mas é muito difícil. No calor da ira, você bufando, apazigua. O que Paulo quer dizer? Ainda para completar, no 31, ele fala, livrem-se de toda amargura e ira. Como, Paulo, que se livra? Como que é isso, apaziguar e... Cara, estou chateada, ele me deve, ele está errado. A questão é ela, como assim? E pelo menos 2 situações na minha vida foram mais sérias e impactantes. A gente viu que todo dia a gente tem nossas irazinhas, né, nossos picozinhos, seja no trânsito ou com os filhos, a gente tem. Mas tem coisas que mexem muito com a nossa estrutura. Então, despertaram a ira em mim, despertaram o furacão em mim, quando mexeram com uma das pessoas que eu mais amo na vida. Então, realmente foi muito difícil para mim. Deus usou muito Philip Yancey, em um dos seus livros, Maravilhosa Graça, para tratar isso no meu coração. Era uma situação em que eu não tinha como chegar para a pessoa, mas ali eu fui ministrada por Deus a escrever uma carta. Não para entregar, mas para descarregar toda a raiva e falar todas as verdades e entregar para Deus toda aquela minha ira. E só depois dessa experiência em que eu posso conseguir falar com vocês sem chorar. Porque mexeu muito comigo. Não foi algo direto a mim, mas a quem eu amo. Uma outra situação foi com meu pai. Muitos aqui já conhecem a minha história. Meu pai não era cristão. Meu pai era um alcoólatra. E não tive na minha vida nenhum registro de violência. Muitas pessoas que são viciadas são violentas. Não era o caso do meu pai. Meu pai era o tipo de gente boa, simpática, que todos amavam. É o tipo assim, de coisa que você fala assim, é só o vício que realmente estragou tudo. Né? Entrou na vida para estragar a família e tantas coisas lindas que Deus tinha para fazer. E a minha ira não era contra algo que ele fazia contra mim. Toda a minha ira era porque eu, mesmo novinha, eu via minha mãe se desdobrando para pagar a escola particular para mim e para o meu irmão, fazendo faxina. Se eu tinha um Yakult, por exemplo, se eu tinha algumas coisas que... A minha mãe ralando dia e noite e meu pai bebendo. Mesmo novinha, eu percebia que estava tudo muito bem. Eu, minha mãe e meu irmão. Até então não tinha essa minha irmã, que eu falei que tem maior orgulho, né? Era eu, minha mãe e meu irmão. Estávamos muito bem. Quando ele chegava em casa, o tempo fechava. Então, eu não queria a presença dele. Eu tinha uma raiva, uma aversão. E como eu disse, ele era muito amável. Então, quando ele vinha com aquele hálito, querer me abraçar, eu sentia, gente, uma coisa horrível. Eu queria afastar ele de mim. E conforme eu fui crescendo, e eu ficava então nessa luta interior, como é que eu apaziguo essa ira, essa raiva que eu tenho do meu pai? Como é que eu vou me livrar dessa ira, dessa raiva? Porque eu já tinha entendimento da vida cristã. E eu comecei a orar. Já contei isso para muita gente. Eu não conseguia nem desenvolver uma oração, tamanha minha ira por esse homem. Eu lembro como se fosse hoje, era exatamente assim que eu orava. Ensina-me a amar a quem eu não tenho nada para amar.
Eu só conseguia dizer isso para Deus. Ensina-me a amar a quem eu não tenho nada para amar. Não é possível que Paulo não saiba que não é simples. Que não é só você querer. Eu queria, não sentia aquilo pelo meu pai. Mas eu sentia. Não tinha como apazigua, aquieta. Se livra disso. E eu fiquei ruminando aqui esse texto, lendo e relendo. Falei, esse homem inteligentíssimo, sábio, não. O que tem por trás aqui? O que o original vai dizer? Eu não conseguia conceber isso. Simplesmente, está simples demais, fácil demais. Que coisa mais simplista que ele está falando para algo tão complexo. E aí eu entendo que Deus foi abrindo os meus olhos. Carla, aqui ele não está dizendo que é simples. Olha aqui, olha o verso 22. De fato, vocês ouviram a falar dele, e dele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Carla, Paulo não está dizendo que é simples como trocar de roupa, né? Que você tira e que você coloca. Paulo está dizendo que é uma dinâmica, um exercício diário. Olha a analogia que ele faz. Eu preciso me despir do velho homem e me vestir desse novo homem. Esse novo homem, essa nova criação em Cristo. Então, é com a natureza dele. Então, o recurso que eu preciso para apaziguar, o recurso que eu preciso para poder me livrar, está nele. Está nele. Deus aqui não nos chama para sermos pessoas equilibradas emocionalmente, pessoas com inteligência emocional. Nos chama para termos uma nova vida nele. É muito mais profundo. Porque é nele que nós iremos conseguir apaziguar essa ira despertada em nós. Nos livrar dessa amargura, dessa indignação, dessa ira que há em nós. De conseguir olhar para o outro e quando vier aquela frase de, mas ele está errado, mas ela errou. A gente poder deixar, não a nossa natureza aflorar, mas essa natureza divina, despir-se e vestir. Eu entendi que de simplista não tem nada, uma profundidade muito grande, se revestir de uma natureza divina. Tem nada a ver com ser fácil como trocar uma roupa. Essa analogia que ele faz é bem semelhante, com um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, quando ele vai usar uma analogia falando qual que é a vestimenta que eu preciso para lutar, não contra pessoas. Porque a tendência é nós queremos lutar contra a gente, contra pessoas, é o nosso cônjuge, né? São os pais, os filhos, ou no setor de trabalho, ele fala, não percam tempo com isso, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra potestades, é Satanás e seus demônios, ponto. Então ele usa essa analogia, se vistam então, apropriadamente, com uma armadura, porque é guerra, é luta. Então ele vem aqui antes, mas já falando disso, se vistam, se revistam. Então, se eu não tenho esse recurso divino, eu não irei conseguir apaziguar e me livrar dessa ira. Muitos anos de oração, não foram poucos. Até que chegou um dia, que eu também não sei datar, eu só percebi que meu pai veio me abraçar. E pela primeira vez eu correspondi ao abraço dele sem me sentir mal.
E naquele dia eu chorei muito, grata ao Senhor, porque só Ele sabia como que o meu coração se fechava, mesmo eu lutando contra aquilo. Quando eu consegui abraçar o meu pai, eu sabia que aquilo ali era uma obra divina. Talvez você passe longe dessa realidade, nem consiga alcançar o que eu estou dizendo. Mas era tão ruim, gente, tão ruim. Eu, menina franzina, a minha ira foi tão grande uma tarde que eu peguei o meu pai na varanda da minha casa. Eu peguei um homem e eu coloquei ele lá fora na rua, como que dizendo, sai da nossa vida, pelo amor de Deus. E depois veio uma crise de choro muito forte. Era muito ruim. E Deus fez apaziguar e me livrar. Como foi bom cuidar do meu pai até os seus últimos dias, com todo carinho, com todo amor. Eu que, enquanto menina, eu dizia, eu não pronunciava, mas Deus sabia que eu pensava, se meu pai morresse, seria bom. Eu pensava isso, meu pai morresse, seria bom. Então, quando eu me vi num cenário de, queria tanto que meu pai vencesse o câncer, queria tanto que ele pudesse, é obra do Espírito. Porque a Deia lá de trás não conseguiria agir daquela forma. Deus me deu um carro que eu ganhei de um supermercado, muitos já conhecem essa história. E carregar o meu pai naquele carro significava muito para mim, para levar para o hospital e voltar com a ajuda do meu esposo. Deus sabia quanto aquilo significava na minha vida. Talvez nem Alexandre soubesse quanto significava para mim. Só Ele pode apaziguar e nos livrar dessa ira. Seja fruto de uma história, seja fruto da nossa personalidade, seja tão somente porque a nossa natureza é pecaminosa, o Senhor quer nos ajudar a lidar com tudo isso, legitimando o que nós iremos sentir, mas não descontrolados e no controle do seu espírito poder realmente fazer a sua vontade. Aqui a palavra de Deus vai dizer, no verso 32, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando mutuamente. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros. A minha pergunta hoje para você é: até quando você vai permitir a ira no seu coração? Até quando você vai continuar repetindo, com a natureza divina, viver a bondade, um coração compassivo e perdoador? Você vai continuar dizendo, você me deve, você gritou comigo, você me humilhou, você me caluniou, você me envergonhou diante de toda uma sociedade, você mentiu para mim, você não me valorizou no casamento, você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, você não foi o que eu precisava que você fosse, você roubou a minha infância, você roubou a minha inocência. Até quando nós iremos ficar cobrando essa dívida que Jesus já levou lá na cruz do Calvário? Maltratando o nosso coração e maltratando aqueles que estão à nossa volta, sem conseguir avançar no relacionamento sadio onde nós estamos, seja no trabalho, seja na faculdade, mas principalmente dentro de casa. Paulo aqui está falando para um contexto assim, de comunidade de fé. Gente, não vivam assim não, vocês lembram como vocês eram? Agora é uma nova vida, é uma nova etapa. Ei, não, você que furtava, não furte mais. Ei, você que fazia, você que ira, mas não peca. Você que tem amargura. Ele está falando para um contexto de fé. Só que eu não consigo entender alguém que consiga viver isso aqui, no contexto de fé, que não viva em casa. Eu não consigo entender isso. Me desculpa para mim, se eu só vivo aqui e não vivo lá em casa, há hipocrisia,
a falsidade, a máscara, a autenticidade passa longe. Aí eu lembro daquele menino, é uma ilustração que conta que um menino, ele chegou para alguém na igreja e falou: eu queria tanto que meu pai morasse na igreja. É mesmo, meu filho, por quê? Não, porque aqui meu pai é tão calmo, carinhoso, ri para todo mundo, conversa com todo mundo, mas em casa ele grita com todo mundo. A gente não pode falar nada. E desenhou como que era ali em casa. Deus quer que vivamos aqui apenas como reflexo que nós conseguimos viver lá dentro de casa, que é o ensaio mesmo, ali é para valer. E só iremos conseguir se nos despirmos do velho homem, a velha natureza, e vivemos essa identidade diariamente, nos vestir do novo homem. E é uma ação, lembra, que não é simples como trocar de roupa, mas é profunda, como você entender que é uma luta diária, e tem a ver com a natureza divina. Se você não trocar de roupa 2, 3, 4 dias, o que acontece? Nem você se aguenta, né? Precisamos trocar. É isso que Paulo está dizendo. Vamos nos despir, vamos tirar o que está cheirando mal e vamos nos vestir da nova natureza em Cristo Jesus. Te pergunto, você sabe a raiz da sua ira? Além da natureza caída, que é a resposta, por ter a natureza caída, você sabe qual que é a sua ira, a motivação da sua ira, a raiz da sua ira? Um outro livro que eu quero também estimular vocês a lerem é esse aqui, Raiva, Seu Bem e Seu Mal, de Esther Carreño, da editora Vida. Vale a pena ler. O que desperta a ira em você? Você quer tomar a decisão hoje de viver a ira divina justa, que é semelhante à de Deus? Você entende que deixar com que essa coisa de apaziguar e de livrar a ira, você entende que isso, para deixar de ser uma utopia e só um desejo, você precisa se revestir de Cristo Jesus? E permitir que Ele reine diariamente? Talvez você diga, Carla, eu sou cristã desde pequena. Não é disso que eu estou falando, estou dizendo, Jesus reina diariamente na sua vida, porque é com a natureza dele que nós conseguimos vencer. Você aceita o chamado de Deus para ser bondoso, bondosa e compassiva com aquele que tem mexido com seu coração, ferido seu coração, tem despertado a ira em você? O chamado de Deus para nós hoje é esse. Seja bondoso e bondosa, compassiva e compassivo. E perdoe como Cristo nos perdoou. Se assim fizermos, iremos viver o que Ele tem para nós. Caminhando para o final, só quero que seja projetado aqui um texto que já fala tudo para nós. É Deus falando para cada um de nós. Como é difícil perdoar. Como é difícil agir de uma maneira contrária ao que é despertado em nós. Gente, é muito fácil amar um montão de gente aqui, eu todos aqui da comunidade viva. Não desperta a ira em mim. Mas e quando desperta a ira? É só com a sua natureza. Então, Mateus, coloca para mim, Laís, Mateus 18, de 21 a 29. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Escute isso. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, peguem isso, não tinha condições de pagar. O Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante deles e implorou, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários,
ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve, você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, igual a ele, caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. E aquele conservo não fez isso. Quando todos souberam da situação, mandou então pegar e prendê-lo. O rei o perdoou. E ele foi livre da culpa. Foi livre daquele peso que era impagável. Mas quando o outro devia, ele não fez a mesma coisa. O que Deus fala para mim e para você hoje é: você quer que eu te perdoe dos seus pecados? Você sabe que não tem condições de você morar comigo se eu não pagar a dívida, né? Se você não reconhecer que o preço foi lá, com meu filho na cruz. Você sabe disso, né? Não tem como implorar e chorar. É impagável essa dívida. Então, se você quer que eu te perdoe, você não quer perdoar o outro. É isso que está falando para nós. Perceba a profundidade que Deus trata o perdão. Para fechar, Mateus 6, 12, 14 é uma oração que o Brasil inteiro faz desde criança. Mateus 6, 12 vai dizer: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Seja bondoso, bondosa, compassiva e perdoe, entendendo que esse recurso já foi liberado a cada um de nós. Não depende de mim e de você, de cursos, de nada que a gente possa. O recurso vem dele, com a natureza dele. Só Jesus conseguiu olhar para quem falou: é um beberrão, é um comelão, é o príncipe dos Beelzebus. Ele não ficou irado e descontrolado. A ira dele foi aqueles que fizeram algo contra a vontade do Pai, usando da boa fé de pessoas que não tinham recursos financeiros para ganhar dinheiro lá com sacrifício. Isso indignou Jesus. Então é só com a natureza dele. Jesus não ficou indignado e irado com quem levou ele para a cruz. Gente, é só com a natureza dele. Nós iremos ouvir uma canção. Enquanto iremos ouvir, se você sabe, pode cantar também. Pense nisso. Não sei o que o cardiologista dos cardiologistas falou com você, mas se ele quer tratar o seu coração, permita e vamos viver com essa paz que excede todo entendimento, conseguindo perdoar aqueles, humanamente, não temos nada para perdoar. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado.
deixo a culpa sobre a cruz. Sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz. Sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão. Me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz. Sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz. Sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz. Sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz. Sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Uau, que gostoso podemos fazer esta reflexão nesta manhã. Eu acho que Deus tem algo muito reservado para nós aqui. Domingo passado nós não conseguimos transmitir a nossa reunião. Nosso computador pifou no meio da transmissão, só salvou um pedacinho que ficou salvo lá. E me parece que hoje aconteceu a mesma coisa. Então, assim, a gente não vai conseguir nem rever o que nós ouvimos na semana passada e hoje talvez também não. É algo que Deus quer tratar com a gente aqui. Que a gente saia daqui como quem ouve e está disposto a dar ouvidos àquilo que Deus tem dito a nós como comunidade reunida. Que a gente saia para viver esse convite de perdoar assim como o Senhor tem nos perdoado, nós também perdoarmos aquele que nos tem ofendido. Que o Senhor nos ajude nisso. E a gente está aqui para ajudar, tá? Para caminhar junto. A gente vai compartilhando vida e dizendo das nossas lutas, como Carla pôde fazê-lo.
e a gente se identifica e a gente vai se ajudando. É para isso que a gente caminha em comunidade, para se ajudar. Se você visita-nos pela primeira vez, queremos muito te dar um abraço. Então, a gente tem aqui fora um espaço reservado para você levar um saborzinho aqui da nossa comunidade e uma atenção especial. Então, é uma coisa muito objetiva, muito rápida, você não vai ter que levar muito tempo aqui. Mas, saindo aqui à minha esquerda, vai ter um balcão branco ali e pessoas que vão te acolher, ok? Então, é uma palavra rapidinha, só para dizer para você algo que a gente quer muito dizer para você que nos visita pela primeira vez. Então, não vá embora sem ouvir essa palavra e ter esse olhar, porque você é importante para a gente. E no último domingo desse mês, dia 29, é o 5º domingo, e é uma programação muito especial que eu gosto muito, que vai acontecer no dia 29. Você não deve deixar de vir, porque vai ser incrível como foi a última. O último 5º domingo foi incrível e nesse mês não será diferente. Mas nós vamos começar a programação do 5º domingo com o nosso café em comunidade. E isso é gostoso demais, porque a gente usa esse foyer aqui, essa parte do teatro aqui de trás, que senta todo mundo ao redor da mesa, e essa mesa que nós chamamos que é a mesa de Jesus, e ali a gente compartilha do mesmo pão, compartilhamos vida, conhecemos novas pessoas. É uma experiência muito, muito maravilhosa e tão assim marcante, como experiências que nós vivemos também no barco, quando nós sentamos ao redor da mesa para nos alimentar. A gente compartilha a vida, a gente sorri, a gente conhece pessoas, e aí quando a gente senta aqui nesse auditório, é família, sabe? É família, a gente já tomou café junto, acordamos, tomamos o café junto e agora nós vamos para esse ambiente gostoso aqui, que é o nosso hall de entradas. Então, eu convido você ao sair, você que é da comunidade, e você também que visita a gente pela primeira vez e quer experimentar esse café, você também é nosso convidado, ok? Mas você entra lá no Linktree. O que é o Linktree, Alexandre? É um link que está lá na nossa bio, no Instagram. Você vai lá no Instagram, CMViva, ok? @CMViva. Lá na bio, na descrição do nosso Instagram, nós temos esse link. Você clica lá e vai estar lá, Café em Comunidade. Café em Comunidade, você faz a sua inscrição, dizendo que você vai participar, quantas pessoas você vai trazer, e se você puder e quiser contribuir, vai ser muito legal, porque é um junta mesmo, gostoso, e aí você diz lá o que você vai contribuir. E a gente compartilha, faz um mesão e compartilha do mesmo pão. Compartilha do nosso café, ok? Então, você é o nosso convidado. As inscrições já começam hoje. Se você tiver dificuldade com o Linktree, aí você pode procurar aqui do lado o Viva On. É diferente do balcão branquinho para os visitantes. Inclusive, eu queria deixar aqui uma informação. O pessoal desse balcão branco está acolhendo tão bem os nossos visitantes, que tem um pessoal mais antigo aqui da comunidade que faz questão de todo domingo passar por lá, sabe? Aí chegar lá também receber esse afago, esse carinho, também fazer, né, lançar a mão daquilo que foi separado para os visitantes, não tem problema, você pode até fazê-lo. Mas isso, de fato, é um momento que a gente reserva para os nossos visitantes, tá bom? Vocês são queridos, vocês são de casa, né? Mas aqueles que nos visitam, a gente tem esse capricho de dar esse ambiente mais reservado para eles. É um ambiente preparado e pensado exclusivamente para os nossos queridos visitantes, tá bom? Mas se você quiser passar lá para dar uma olhadinha, aproveitar, deixa aí, pode passar, não tem problema não, tá joia? Então, gente, é isso. Dia 29, último domingo, nós temos Café em Comunidade, todos estão convidados a começar a fazer as suas inscrições. Visitante, obrigado por sua presença, passa lá e receba esse carinho da comunidade viva e sigamos todos de mãos dadas com Jesus. Mas hoje, a gente quer encerrar orando, tá bom? E eu quero orar por um casal que a gente se alegra tanto com eles são muito, muito especiais. Eles não estão aqui? É isso mesmo? Se estão, aonde que eles estão que eu não estou vendo? Ah, está ali, eles não estão sentados no lugar de sempre, mas eles estão mais ali no meio. Eu sei que está com o Luquinha ali. Então, eu queria só que... Magno, fica de pé para todo mundo ver vocês. Está ali, ó. O Maguinho e a Sara. Hoje, estão completando mais um ano de vida conjugal. Uhul! Gente, a gente celebra esse tipo de coisa. Eu pensei que era o Luquinha que estava no teu colo, Sara. Por isso que eu pedi só ele para levantar. Perdão, eu pensei que o Luquinha estava no teu colo.
Esse casal é precioso, é lindo demais, é uma inspiração para a gente. Nós amamos vocês, vocês são queridos. E assim, vocês que já são mais próximos e vocês querem se aproximar, não percam a oportunidade de dar um abraço, sabe, um afago neles hoje, porque eles nos inspiram, nos ajudam na liderança dessa comunidade como um todo. E obrigado por vocês compartilharem das histórias lindas que vocês vivem como marido, mulher e uma família saudável em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida deles? Vamos orar? Estenda a sua mão ali e abençoa a vida desse casal, vamos lá? Pai, obrigado pela vida de Sara e Magno. Que casal precioso, o quanto eles nos inspiram, o quanto é lindo ver no sorriso deles, que é marca registrada tua, a alegria da tua presença na vida deles, quando eles caminham contigo ao longo desses anos, como marido e mulher, desfrutando do teu projeto maravilhoso, que é a família, que é estar deixando pai e mãe e unindo-se como uma só carne, como casal. Que coisa gostosa. Pai, continue com a tua mão abençoadora sobre a vida deles, dirigindo, e que venham as bodas de diamante. Nós já estamos vislumbrando lá na frente. Eu não sei se eu vou estar por aqui para festejar, mas eu vou me alegrar contigo na eternidade se aqui eu não estiver. Mas que eles celebrem muitos e muitos e muitos anos de vida a dois, sempre de mãos dadas com o Senhor. É a nossa oração e desejo no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe essa aliança. Lindos. Gente, vamos de mãos dadas com Jesus. Deus abençoe, ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.